Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre referências bibliográficas de filosofia, um pouquinho da história da filosofia e os seus modos de pensar. Me acompanhe. Nós falando de referências bibliográficas, obras especiais destinadas à exposição geral das ideias filosóficas. São os textos de história da filosofia. Em nosso contexto já se encontram publicados e acessíveis nas bibliotecas vários textos de história da filosofia que poderão ser consultados com o intuito de aprofundamento dessas informações. Entre eles, destaco os seguintes, História da Filosofia, do Nicola Bagnano, para compreender a ciência, uma perspectiva histórica, da Amália Anderi, a Filosofia Contemporânea Ocidental, do Bochensky, a História da Filosofia, do Émile Brehier, a História da Filosofia, Ideias e Doutrinas, do François Châtelet, História da Filosofia, do Johannes Kierkegaard, Os Caminhos da Razão no Ocidente, a Filosofia Ocidental do Renascimento aos nossos dias, do Tiago Adão Lara, e História da Filosofia, da Michele Siaka. Um pouquinho da história na Antiguidade, na Era Cristã, na Idade Média, na Idade Moderna e na Idade Contemporânea, no século XX. Tudo começa com um período mítico, a Era Mítica de Homero e Hesíodo. Depois vem o pré-socratismo, com Heráclito, Anaxágoras, Demócrito, Tales de Mileto, Parmênides. A sofística, com Protágoras, com Gorgias, o socratismo, com Sócrates. Depois vem o aristotelismo, de Aristóteles, o helenismo, o platonismo, de Platão. Temos aí, nesse tempo aí também, nesse meio período, o judaísmo, depois o cristianismo, Temos o período helenístico, o estoicismo, o Crisipo, o Zenão de Sítio, o epicurismo com Epicuro, o ceticismo com Pirro de Elis, o neoplatonismo com Plotino, a patrística com Santo Irineu, com Tertuliano, Orígenes, Clemente de Alexandria, é o período do cristianismo. Depois vem o agostinismo com Agostinho, depois, isso já na era cristã. Depois vem o tomismo, com Alberto Magno, Tomás de Aquino, com a escolástica na Idade Média, de 450 a 1400. A era cristã vai de 100 a 450, a antiguidade vai de 500 a 100 a.C. a 100 d.C. O nominalismo do Guilherme de Ockham, tem o Alfarabi, o Avicena, o Averroes na filosofia árabe, o Santo Anselmo na filosofia cristã da Idade Média. Temos o Roger Bacon também, um dos primeiros empiristas medievais. Temos o Erígena, o Bernard de Claraval na mística, o Pico della Mirandola, o Platon, o Ficino, o mestre Eckhart. Depois a gente entra já na Idade Moderna, séculos XV e XVI, com o naturalismo, com Poponage, Giordano Bruno, Campanella, Deleuze. Depois o humanismo de Erasmo, Thomas More, Maquiavel, Lutero, Calvino, Montaigne. Temos o platonismo moderno, com Platão, Pico della Mirandola, Ficino, Copérnico, Nicolau de Cusa. Depois na Idade Moderna, já a partir de 1700, nós temos o Leibniz, o Spinoza, o Descartes, o racionalismo idealista. Depois tem o Malebranche, tem o Pascal. Temos o Hobbes já no empirismo, o Bacon, o Locke, o Berkeley também no empirismo, que depois vai influenciar o iluminismo, o racionalismo empirista de Galileu e do Kepler. Com o iluminismo nós temos aí o Wolff, Voltaire, Diderot, D'Alembert, as ciências naturais, o Conde Locke, o Cabanis, o Destutt de Tracy, o Comte, jamais na contemporaneidade, Lamarck. Depois temos o criticismo de Kant, temos o Rousseau dentro do iluminismo também, temos o Hegel já na contemporaneidade, depois o Schelling, Fichte, na verdade esses antes, Depois o socialismo chamado utópico pelo Marx, do Fourier, do Saint-Simon. Temos a genealogia, o estudo das origens, com Nietzsche. Temos as ciências humanas se desenvolvendo a partir do positivismo, do Durkheim, do próprio Comte, do Darwin, com seu evolucionismo. Tudo no século XIX, Temos o Kicker, o Russell com a fenomenologia, o Max Scheler também na fenomenologia, o Merleau-Ponty também com a fenomenologia. Temos a dialética do Goldman, do Gramsci, temos o Freud criando a psicanálise, temos o Marx, o Engels e o Feuerbach, no materialismo e o marxismo depois. Temos o Saussure na linguística, temos o formalismo, temos o Bachelard no tecnicismo, temos o transpositivismo do Piaget, o pragmatismo do John Dewey, temos o vitalismo do Spencer junto com o seu evolucionismo e o Bergson também na vertente do vitalismo. Temos a escolástica, a neoescolástica do cristianismo, com Jacques Maritain, o neotomismo. Temos o existencialismo saindo da fenomenologia, com Heidegger, com Sartre, com Camus. Temos a hermenêutica com Paul Ricoeur, Jean-Georges Gadamer.
Temos a teoria crítica com Adorno, Horkheimer, Marcuse. Temos o Habermas também. Temos a teoria crítica também do Walter Benjamin. Temos a arqueogenealogia do Guattari, Deleuze, do Foucault. Temos o estruturalismo do Lévi-Strauss. Temos o Popper, o Wittgenstein no neopositivismo, na filosofia analítica. Russell, Carnap, Ayer. Então, temos o período de formação da filosofia grega, uma hegemonia de Atenas, os governos de Solon, de 600 a 580 a.C., de Pisístrato, de 560 a 527, de Clístenes, de 507, de Péricles, a 449 a 442 a.C., de Filipe, 360 a.C., de Alexandre o Grande, de 336 a 323 a.C. Temos as guerras médicas, de 490 a 480 a.C., as guerras do Peloponeso, de 431 a.C., temos as guerras púnicas, de 264 a 218 a.C., temos o apogeu da cultura clássica, de 500 a 400 a.C., temos a literatura, a poesia, o teatro, do Homero, Hesíodo, Ésquilo, Píndaro, Sófocles, Heródoto, Eurípides, Tucídides, Xenófanes, Aristófanes, Xenofonte, Demóstenes. Temos a formação da civilização romana, a República Romana, em 509 a.C., a expansão das conquistas romanas, de 100 a.C. a 100 d.C., os triunviratos, de 60 a 42 a.C., o Império Romano, de 100 a.C. a 476 d.C., e a universalização do helenismo. Depois começa o período patrístico, a expansão e a consolidação do cristianismo no espaço geográfico e administrativo do Império Romano, a pregação de São Paulo, a reorganização do Império por Diocleciano, em 292, o Edito de Milão, dando liberdade ao cristianismo, em 313, a conversão de Constantino ao cristianismo, em 323, a cisão do Império do Oriente com o Ocidente, em 395, gerando o Império Romano do Ocidente, com sede em Roma, e o do Oriente com sede em Constantinopla, que depois virou Bizâncio, né? E atualmente como que chama a cidade lá, meu pai do céu, Istambul. A derrubada do Império Romano por Odoacro em 476. Depois temos a formação da Europa e a evangelização, o Império Cristão do Ocidente, com Clovis, 431 a 511 d.C., Carlos Magno, de 768 a 800. Temos a formação social e modo de produção do feudalismo começando a se desenvolver, o desenvolvimento da cultura árabe, sua influência na Europa motivada pelas invasões dos árabes na Península Ibérica no século VIII. Temos as Cruzadas, de 1096 a 1127. Temos a fundação das primeiras universidades, de Padua, em 1222, de Paris, em 1253, de Cracóvia, em 1364. Temos a literatura se desenvolvendo com Dante, com Boccaccio, no século XIV. No século XV temos o início da modernidade, o início da crise do feudalismo e da transição da sociedade feudal para a sociedade capitalista mercantil. No século XVI nós temos o Renascimento, marcado pelo antropocentrismo, pelo naturalismo e pelo racionalismo. Temos o apogeu do mercantilismo e a implantação do sistema colonial, a reforma protestante, a formação dos estados nacionais absolutistas. Temos o governo de Richelieu, de 1610 a 1648, e de Luís XIV, o Rei Sol, de 1661 a 1715. Temos também as revoluções burguesas liberais, a Revolução Industrial na Inglaterra, em 1760, a independência dos Estados Unidos, em 1776, temos a Revolução Francesa, em 1789, temos o golpe do 18 de Brumário e a ascensão de Napoleão Bonaparte, em 1799, temos a consolidação do capitalismo industrial e liberal, temos a formação do proletariado, a emergência da questão social, dos problemas sociais, com o socialismo, o monarquismo. Depois nós temos a expansão e consolidação da Revolução Industrial, a consolidação do capitalismo imperialista e monopolista, o desenvolvimento da democracia liberal, o catolicismo social, a encíclica Rerum Novarum sobre as coisas novas, a guerra de secessão nos Estados Unidos entre o Norte e o Sul, a independência dos países latino-americanos, o período de Bismarck na Prússia, a unificação da Alemanha, de 1862 a 1890, temos a Guerra Franco-Prussiana, de 1870 a 1871, que vai colaborar para a unificação alemã, por uma crise na França e pelo clima de revanchismo que depois vai levar à eclosão da Primeira Guerra Mundial. Temos a Comuna de Paris, de 1871, primeira experiência comunista, vamos dizer assim, da história de um governo com tendências comunistas a tomar o poder. Temos a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, temos a Revolução Russa, em 1917, temos a criação da Sociedade das Nações, da Liga das Nações, depois que deu origem à ONU, em 1920, a ascensão do fascismo na Itália, em 1922, do nazismo na Alemanha, 11 anos depois, em 1933. Temos a crise econômica do capitalismo, com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Temos a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945.
temos a criação da ONU em 1945, temos o desenvolvimento técnico-industrial, a descolonização e o neocolonialismo, o terceiro mundo e a expansão do neocapitalismo, a hegemonia norte-americana, a economia multinacional e a desagregação dos estados socialistas. Então, isso é um pouquinho de história da humanidade e história da filosofia. Agora vamos dar continuidade aqui, né? E para o capítulo 5, acho que foi bom esse trecho, né? Vamos falar agora da filosofia e seus modos de pensar. Vimos anteriormente que o conhecimento humano decorre de um impulso espontâneo e natural do homem e que se vincula ao mesmo impulso que o leva a agir. A atividade da consciência se inaugura e se constitui como um impulso vital originário, fazendo o corpo com o agir do homem. A partir dessa base, a atividade da consciência se expande cada vez mais, não apenas atuando como um instrumental de otimização das respostas às necessidades imediatas da ação, mas sobretudo como mediação para a elaboração de uma explicação dos vários aspectos da realidade enfrentada pelo homem. Trata-se do desenvolvimento e da autonomização de uma força explicativa que busca estabelecer nexos e relações entre os objetos e situações de sua realidade, sendo que tais nexos têm para a consciência subjetiva uma força compreensiva, gerando-lhe um sentido. Por isso, o conhecimento em linhas gerais e nas suas mais variadas formas de expressão pode ser definido como o esforço do espírito humano para compreender a realidade, dando-lhe um sentido, uma significação mediante o estabelecimento de nexos aptos a satisfazerem as exigências intrínsecas de sua subjetividade. É como forma peculiar desse esforço do espírito humano para compreender os vários aspectos da realidade com a qual o homem se envolve que podemos considerar a filosofia. Mas tal esforço de compreensão da realidade em geral e da existência humana em particular não nasce assim de repente, de forma já plena de logicidade. Não há dúvida de que a explicação das coisas na cultura ocidental tem sempre a ver com o logos dos gregos. Mas essa explicação pelo logos não surge na Grécia, assim plenamente amadurecida. Ela também possui uma gênese e passa por uma longa evolução cujas raízes mergulham no próprio processo de constituição da consciência humana, no prolongamento do impulso vital. Mas a partir desse processo de expressão da consciência que a vai levando a buscar cada vez mais o sentido das coisas e, portanto, a desenvolver um pensamento que já traz implícito em si um sentido embrionário, é-nos possível resgatar algumas raízes profundas. Do que as pesquisas antropológicas nos revelam, podemos saber que a forma mais ancestral de os homens buscarem com alguma sistematicidade a explicação, o sentido das coisas, foi o mito. O mito não é algo absurdo, racional, pré-lógico, como se diz muitas vezes. Ao contrário, ele é a expressão de uma primeira tentativa da consciência humana, querendo se libertar cada vez mais das incumbências quase que instintivas de manutenção da vida para colocar ordem no mundo. Afinal, o mundo lhe parecia um tanto quanto caótico, sufocando os homens com sua magnitude, com sua bruta objetividade. Era preciso que tanta heterogeneidade, tanta multiplicidade, tanta desordem tivesse alguma ordenação. O mito é a primeira construção teórico-subjetiva do homem para pôr ordem nessa situação de aparente desordem. O mito assume a forma de uma narrativa imaginária pela qual as várias culturas procuram explicar a origem do universo, o seu funcionamento, a origem dos homens, o fundamento de seus costumes, apelando para entidades sobrenaturais superiores aos homens, a força e poderes misteriosos que definiram o seu destino. Hoje, para nós, os mitos dos povos arcaicos nos parecem, à primeira vista, histórias lendárias e fantasiosas sem muito nexo, mas, na verdade, para aqueles povos, eles representavam uma explicação valiosa e satisfatória. Satisfaziam a exigência que começavam a ter de compreender o sentido de sua própria existência. Vejamos o título de exemplo, uma narrativa mítica extraída de Teogonia sobre o nascimento dos deuses, de Hesíodo, um poeta grego, os deuses primordiais. Numa próxima videoaula vamos falar disso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.